Amanda Vasconcelos encarou a tela do computador, os olhos fixos no vídeo de baixa qualidade que havia recebido anonimamente. A gravação tremida mostrava um pequeno vilarejo abandonado, suas casas de madeira apodrecendo sob a umidade do litoral. Então, sem aviso, chamas irrompiam do nada, consumindo a vegetação ao redor com uma velocidade antinatural. Não havia combustível, não havia fonte visível de ignição. Apenas fogo surgindo do vazio. A mensagem que acompanhava o vídeo era curta. Elas ainda queimam. A influencer de True Crime tinha experiência com histórias macabras, mas algo naquilo a deixou desconfortável. Diferente de outras lendas urbanas que investigava, essa trazia uma urgência inquietante. Ninguém falava sobre Ponta das Almas, o vilarejo perdido no tempo. Não havia menções em mapas recentes, apenas relatos dispersos em documentos antigos. As referências cessavam, como se a própria terra tivesse apagado sua existência. Determinada a descobrir a verdade, Amanda reuniu sua equipe. Hugo, o cinegrafista, sempre cético e obcecado por capturar imagens impactantes. Isabela, pesquisadora e roteirista, apaixonada pelo inexplicável. Marcos, técnico de som, cuja intuição para ruídos anormais já havia rendido ótimos conteúdos paranormais. Juntos, partiram rumo ao litoral sul de São Paulo, sem saber que estavam cruzando o limiar de algo que não poderia ser desfeito. A cidade mais próxima do vilarejo era pequena e esquecida pelo tempo. Ruas de paralelepípedo, pescadores consertando redes e um ar de isolamento quase tangível. Quando Amanda mencionou Ponta das Almas em um bar local, a conversa cessou instantaneamente. Olhares se voltaram para ela, alguns cheios de medo, outros de irritação. Um homem idoso, a pele marcada pelo sol e pelo sal, aproximou-se com cautela. Se forem, não olhem para trás. E nunca apaguem as luzes. Amanda franziu o senho. O que quer dizer com isso? O homem balbuciou algo sobre as mulheres do fogo antes de se afastar rapidamente. Hugo riu, chamando aquilo de teatro de cidade pequena, mas Isabela estava visivelmente intrigada. Isso parece uma lenda que nunca chegou à internet. Não achamos nada sobre isso antes, e aqui todo mundo sabe alguma coisa. Isso é real para eles. Amanda sentiu um frio na espinha, mas ignorou a sensação. Era apenas mais um mistério a ser desvendado. A estradinha de terra que levava ao vilarejo se transformou em um caminho apertado entre o manguezal. O ar ficou mais pesado, carregado com um cheiro ácido de mato apodrecido. Quando finalmente chegaram, a visão os deixou em silêncio. Ponta das Almas era um cemitério de ruínas. Casas de madeira consumidas pela umidade, barcos abandonados se desfazendo na lama. A vegetação engolia as estruturas, como se a terra estivesse apagando os últimos vestígios daquele lugar. Hugo ajustou a câmera e começou a gravar. Este é o coração da lenda. Se há algo aqui, vamos descobrir essa noite. Isabela encontrou uma antiga placa de madeira, com letras quase legíveis, Bem-vindo à Ponta das Almas. Abaixo, alguém havia arranhado palavras na superfície, o fogo não purifica. Ele condena. A primeira noite caiu como um manto sobre o vilarejo. A equipe instalou luzes portáteis e equipamentos de captação. Tudo permaneceu estranhamente silencioso. Marcos testou os microfones direcionais e franziu a testa. O som aqui é estranho. Como se tivesse um vácuo. Nenhum bicho, nenhuma brisa. Nada. Amanda conferiu o visor da câmera térmica, esperando captar algum movimento invisível a olho nu. Nada. Até que, por um segundo, um clarão atravessou a tela. Hugo, você viu isso? O cinegrafista balançou a cabeça. Amanda voltou a revisar as imagens. No meio do reflexo de uma poça d'água, uma figura estava parada, observando a equipe. Uma mulher vestida de negro. O rosto oculto pela escuridão, os contornos difusos, como se a água estivesse distorcendo sua presença. Amanda virou rapidamente a câmera para o local real. Nada.
Nenhum sinal da mulher. Amanda sente um arrepio percorrer sua espinha. O vídeo não mente. Algo estava lá, os observando. E aquilo era apenas o começo. A noite descia sobre o vilarejo abandonado de Ponta das Almas, trazendo consigo um silêncio inquietante. Amanda ajustou o foco da câmera enquanto Hugo verificava os equipamentos térmicos. Isabela lia as últimas anotações que encontrou no pequeno arquivo da cidade mais próxima. Elas escaparam da fogueira, murmurou Isabela, franzindo a testa. Mas não do pacto. Marcos, ajustando os fones de ouvido, olhou para ela com curiosidade. Como assim? Dizem que, antes de desaparecerem no manguezal, fizeram um ritual. Algo para garantir que suas almas nunca seriam esquecidas. O fogo que deveria consumi-las continua aceso, de outra forma. O vento soprou forte, carregando o cheiro úmido do mangue misturado com algo metálico, quase queimado. Amanda sentiu um arrepio subir pela espinha. Está na hora de ver isso de perto, disse ela, ativando a câmera de visão noturna. A equipe decidiu se dividir para capturar mais evidências. Amanda e Hugo seguiram pela trilha principal, enquanto Isabela e Marcos exploravam as cabanas abandonadas. O chão lodoso sugava os pés a cada passo, e os sons da floresta pareciam se dissipar a cada metro que avançavam. Tá sentindo isso? Sussurrou Amanda, parando de repente. Hugo olhou para ela, confuso. Sentindo o quê? Amanda olhou ao redor, certa de que alguém estava ao seu lado. Mas não havia ninguém ali. Apenas sombras e o reflexo tremeluzente da lua na água estagnada do manguezal. Do outro lado do vilarejo, Isabela entrou em uma das cabanas. O cheiro de madeira podre e mofo era intenso. Marcos, do lado de fora, ajustava os microfones para captar qualquer ruído anormal. Isabela, vê algo aí dentro? Perguntou ele pelo rádio. Silêncio. Marcos franziu a testa. Isabela? Nada. Ele entrou na cabana. Isabela estava parada no meio do pequeno cômodo, os olhos arregalados, fixos no nada. A lanterna tremia em sua mão. Isabela! Chamou ele, sacudindo-a levemente. Ela não piscou. Então, um som crepitante ecoou no fone de Marcos. Ele olhou para o equipamento e percebeu uma captação estranha na gravação. Aumentou o volume e, no mesmo instante, um arrepio percorreu seu corpo. Uma voz feminina, rouca e arrastada, sussurrou. O fogo ainda arde. Vocês serão as próximas. Marcos puxou Isabela pelo braço e saiu da cabana. Hugo. Amanda. Venham pra cá. Agora. Amanda e Hugo correram até eles. Amanda percebeu o estado de Isabela e segurou seu rosto. Isa, o que aconteceu? Fala comigo. Isabela piscou algumas vezes e finalmente pareceu se dar conta de onde estava. Sua voz saiu trêmula. Eu me ouvi. Antes que pudesse terminar, um estalo alto reverberou na noite. Um clarão laranja iluminou a floresta. Todos se viraram a tempo de ver uma árvore se incendiando sozinha, como se o próprio ar ao seu redor tivesse pegado fogo. As chamas subiram rápido, e no reflexo delas, 7 silhuetas femininas surgiram no mangue. Paradas. Observando. Amanda sentiu seu coração disparar. Não era possível. Elas estavam vendo coisas, certo? As sombras se moveram. Corre! Gritou Hugo. A equipe disparou pela trilha, correndo em direção ao carro. O cheiro de fumaça queimava seus pulmões, e o calor das chamas parecia persegui-los. Quando chegaram aos veículos, Amanda puxou desesperadamente a chave e girou na ignição. O motor não ligou. Hugo tentou no carro ao lado. Nada. Isabela soluçava, os olhos vidrados no retrovisor. Amanda seguiu seu olhar e sentiu seu estômago despencar.
No espelho, refletida atrás deles, uma mulher envolta em trapos negros encarava a equipe. Mas quando Amanda se virou para olhar diretamente, não havia ninguém ali. A noite estava apenas começando. Amanda, Isabela e Marcos correram pela trilha escura, iluminados apenas pelas lanternas tremulantes e pela luz laranja das chamas que consumiam a árvore atrás deles. O cheiro de madeira queimada misturava-se ao do mangue úmido, criando uma sensação nauseante. O carro estava a poucos metros, mas quando Amanda girou a chave na ignição, o motor tossiu e morreu. Droga! Gritou Marcos, batendo no painel. Isso não pode estar acontecendo. Isabela tremia no banco do passageiro, o olhar fixo no retrovisor. Elas estavam lá, e eu vi. Amanda tentou controlar a respiração. Precisavam de um plano. A vila abandonada era perigosa, mas ficar no carro, parados no meio da estrada deserta, parecia pior. Então ela viu a silhueta no alto da colina, a ponta de uma cruz de madeira apodrecida emergia entre as árvores. Uma igreja. Talvez ali houvesse algum tipo de abrigo. Saiam do carro, disse Amanda. Vamos para aquela igreja. Agora. Os três correram pelo matagal, a umidade grudando em suas roupas. O vento carregava sussurros que pareciam vir de todas as direções. Quando finalmente chegaram à entrada do templo abandonado, Amanda empurrou a porta pesada, fazendo-a render alto. O interior era ainda mais assustador. Paredes cobertas de musgo, bancos quebrados, e no altar, um grande crucifixo de madeira carbonizada. Marcos passou a lanterna pela estrutura e franziu a testa. Por que esse crucifixo está queimado? Porque o fogo nunca parou, respondeu uma voz dentro da cabeça de Amanda. Ela se virou bruscamente, mas Isabela e Marcos estavam imóveis, analisando o ambiente. No canto da igreja, sobre um púlpito apodrecido, havia um diário antigo. Amanda se aproximou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha ao tocar as páginas frágeis. A caligrafia irregular pertencia a um padre e descrevia os dias que antecederam o desaparecimento da vila. Um trecho chamou sua atenção. As mulheres foram condenadas sem julgamento. Banidas ao pântano. Mas o fogo que pretendíamos usar contra elas se voltou contra nós. Agora, queimamos junto com elas, noite após noite. Amanda leu as palavras em voz alta e sentiu a atmosfera ao seu redor se tornar ainda mais pesada. Marcos tirou os fones de ouvido da mochila e ajustou o equipamento para captar sons de baixa frequência. Então, ele congelou. Ouçam isso, sua voz mal passava de um sussurro. Ele aumentou o volume. Entre estática e ruídos abafados, algo começou a emergir da gravação. Um sussurro feminino, repetindo incessantemente. O fogo ainda arde. O fogo ainda arde. A voz foi crescendo, se multiplicando, como se várias mulheres estivessem dizendo as mesmas palavras ao mesmo tempo. Amanda largou o diário e se afastou, o coração acelerado. Foi quando ouviram os gritos. Hugo! Amanda correu porta fora, Marcos e Isabela logo atrás. O som vinha do outro lado da igreja, perto da van. Hugo tinha ido buscar baterias extras. Mas quando chegaram ao local, encontraram apenas seu equipamento espalhado pelo chão. E suas roupas queimadas, ainda soltando fumaça. Cadê ele? Gritou Isabela, a voz embargada. Amanda olhou ao redor freneticamente, apontando a lanterna para todas as direções. Mas Hugo não estava ali. Não havia rastros de pegadas, nenhum sinal de luta. Apenas o cheiro de queimado impregnando o ar. Então, no meio da estrada, Amanda viu pela primeira vez a olho nu. Uma figura feminina envolta em trapos pretos, o rosto oculto sob um véu esfarrapado. Ela estava ali, parada, observando-os. Amanda sentiu um nó na garganta, os olhos fixos na aparição. A figura não se moveu. Apenas ergueu uma mão esquelética e apontou diretamente para ela. Então, o véu levantou-se com o vento,
revelando uma boca deformada, que se abriu num sorriso impossível. Amanda, a voz veio de todos os lados ao mesmo tempo. Ela recuou instintivamente, esbarrando em Marcos. Quando piscou, a mulher sumiu. O silêncio era insuportável. Ninguém conseguia dizer uma palavra. Foi Isabela quem quebrou o torpor. Precisamos sair daqui. Precisamos achar o Hugo. Mas Amanda sabia a verdade. Hugo não estava mais ali. E, se quisessem sobreviver, precisariam entender o que estavam enfrentando. Ainda restava algo no diário do padre. Algo que poderia explicar a única coisa que realmente importava agora. Como deter as 7 chamas antes que elas os queimassem vivos? O cheiro de queimado impregnava o ar. Amanda podia senti-lo enroscado em suas narinas, uma mistura de madeira carbonizada e carne queimada. A igreja onde haviam se refugiado não era mais um santuário, tornara-se uma armadilha. Do lado de fora, sombras oscilavam com as labaredas vivas da noite, se contorcendo ao ritmo do vento e das chamas que dançavam espontaneamente sobre o mangue. Hugo estava morto. Não havia como negar. Suas roupas queimadas eram tudo o que restava dele. Agora, Marcos e Isabela estavam catatônicos. Marcos sangrava pelos olhos, suas lágrimas vermelhas riscavam a pele pálida como um presságio. Isabela sussurrava algo incoerente, como se repetisse palavras que não pertenciam à sua língua. Amanda tentava manter a consciência, mas sentia sua mente se fragmentar como um espelho rachado. Ela agarrou o velho diário do padre e folheou desesperadamente as páginas. A solução estava ali, entre linhas tremidas e amareladas pelo tempo. O ritual de proteção. Mais um detalhe a fez congelar. O selo precisa ser reforjado. Para cada chama, uma vida. Para escapar, um sacrifício. Amanda sentiu o frio rastejar por sua espinha. Para selar as bruxas novamente, alguém teria que ficar no lugar delas. Um estalo ecoou dentro da igreja. As portas de madeira se expandiram e contraíram como se estivessem respirando. Alguém, ou algo, estava se aproximando. A mulher de preto apareceu na entrada, sua silhueta alongada pelo brilho oscilante das chamas. Seus olhos eram 2 cavernas vazias e sua presença sugava o ar da sala. Olhe para trás, Amanda, ela sussurrou, sua voz reverberando pelo espaço como o eco de um pesadelo. Amanda fechou os olhos com força, apertando o diário contra o peito. O ritual precisava ser concluído. Ela recitou as palavras antigas, sua voz tremendo com cada sílaba. O chão sob seus pés vibrou. As paredes se contorceram, formando rostos agonizantes no gesso descascado. O fogo ao redor das bruxas ficou mais intenso, como se estivesse consumindo não apenas a madeira, mas a própria realidade. Marcos engasgou com o próprio sangue e caiu de joelhos. Isabela, sem expressão, abriu um sorriso vazio e deu um passo à frente, atravessando a soleira da igreja. Seu corpo pareceu ser engolido pela escuridão, como se nunca tivesse existido. A mulher de preto estendeu a mão em direção a Amanda. Seu toque não era físico, mas sua presença se infiltrou na pele da influencer como uma queimadura gelada. Você já faz parte de nós, a entidade murmurou. Amanda gritou as últimas palavras do ritual, forçando sua voz acima dos sussurros que agora preenchiam sua mente. Uma onda de energia explodiu ao seu redor. A terra tremeu, e um som profundo, como o rugido de um trovão abafado, atravessou o vilarejo. Então, tudo ficou escuro. O sol nascente refletia nas águas calmas do mar. Amanda acordou na praia, a pele coberta de areia e sal. Seu corpo tremia, não pelo frio, mas pela ausência total de lembrança. Tudo o que restava era um vazio crescente, um buraco negro na sua mente. Os pescadores que a encontraram murmuraram preces baixas enquanto a observavam. Atrás dela, não havia nada. Nenhum vestígio da vila, nenhuma ruína da igreja. Apenas uma extensão de praia deserta e um manguezal silencioso. Dias depois,
Amanda se trancou em seu apartamento em São Paulo. Não falou com ninguém. Suas redes sociais ficaram em silêncio. Seu olhar estava perdido, buscando respostas em um vazio que nunca poderia ser preenchido. Com hesitação, ela abriu seu laptop e puxou as filmagens. Os vídeos estavam distorcidos, como se tivessem sido gravados em outra realidade. Mas então, algo a fez parar. No último frame da última gravação, um rosto familiar surgiu na tela. Hugo. Sua pele era cinza como cinzas frias, seus olhos vazios como um buraco sem fim. Seu corpo estava envolto em chamas espectrais, um fogo que não queimava, mas consumia. Amanda recuou da tela, sentindo o coração martelar dentro do peito. A tela piscou. No reflexo do monitor, por um breve momento, ela viu uma figura parada atrás de si. Uma mulher de preto. Amanda se virou. A tela ficou preta.